bolsonarismo já transcendeu o Bolsonaro. O bolsonarismo não é mais sobre Jair Bolsonaro. O bolsonarismo ele é uma ideologia política associada à extrema-direita. Ele é uma ideologia de extrema-direita que tem várias ligações e várias nuances com fascismo, com neonazismo e afins. A gente tem que entender isso. O bolsonarismo ele não é mais sobre Jair Bolsonaro. O bolsonarismo hoje ele é uma ideologia política. E ele é uma ideologia política que está dentro do espectro fascista. É uma questão de extremismo de direita. E aí a gente precisa combater, o que a gente precisa combater e a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tem gente que votou no Bolsonaro e tem gente que hoje está sendo meio que levada para o lado do bolsonarismo, que não é bolsonarista, que não é fascista, que não é neonazista, e que é a maioria. Essa turma é que a gente precisa ainda conversar. Essa galera dá tempo de resgatar. É aquele cara da periferia que mora num lugar super perigoso e que achava que o Bolsonaro ia fazer ele poder ter uma arma para defender a família dele, literalmente, porque o cara mora no meio do tráfico de drogas. O cara não deixa o filho estudar na escola do bairro porque não quer que o filho estude ali, porque acha que se o filho estudar ali, o filho vai usar drogas ou vai se envolver com o tráfico e bota o filho dele a estudar na puta que pariu. Eu sei porque eu dei aula para esse fulano que morava lá na favela, que tinha uma escola de ensino médio na esquina de casa e que tinha aula comigo no bairro Nobre, porque o pai não queria, não é porque era bairro Nobre, porque o pai não queria que ele estudasse lá com uma galera que ele podia se envolver em umas coisas que não eram legais, sabe? Não eram muito bacanas, assim, tipo crime, né? Então, assim, achava que botar ele em outro lugar ia ter condições desse filho ir além, sair daquela periferia, estudar, fazer carreira, fazer vida, etc. fora. Então, assim, essa galera, ela foi ludibriada com essas ideias. Por quê? Porque se criaram bolsonaros diferentes para cada um deles. E existem bolsonarismos diferentes para cada um deles também. Eles não apresentam o bolsonarismo logo de cara com a parte do genocídio indígena, com a parte de que eles acham que a população preta periférica não pode ter filho, que eles acham que a população LGBTQIAPN+ tem que acabar, que eles acham que casamento civil igualitário não deve existir, entendeu? Que foda-se você ter uma criança no orfanato, 2 homens ou 2 mulheres não podem adotar aquela criança morre na porra do orfanato, e que preferencialmente vire traficante, morre com uma bala na cabeça ali com a polícia, né? Facilita já dar uma diminuída na população. Então, assim, eles não vão apresentar isso para essa gente. Eles vão apresentar essa parte. Olha, o bolsonarismo está preocupado com a tua segurança, da tua família que está aí na área dominada pelo tráfico, né? Então, a gente precisa pegar essas pessoas e fazer e tentar dialogar com elas de alguma maneira para fazê-las entenderem assim: olha só, você tem Bolsa Família? Você tem Bolsa Família e isso te ajuda nas despesas da tua casa porque o teu salário não é suficiente para você botar comida na mesa do teu filho? Pois é. Se tem Bolsa Família, é porque existem pessoas, políticos, no campo progressista, e aí você não precisa falar de Lula, você não precisa falar de PT, porque quem implementou o Bolsa Família foram os políticos do campo democrático. Gente, o bolsonarismo votou contra o Desenrola Brasil hoje. Contra o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil é sobre aqueles milhares de pessoas, milhões na verdade, que ficaram desempregadas durante a pandemia porque faziam um trabalho sem carteira assinada e etc. E os caras não quiseram nem saber, essa galera ficou endividada, essa galera não tinha auxílio emergencial, essa galera não tinha Bolsa Família, essa galera não tinha nada. Essa galera teve que fazer dívida em banco para poder botar comida na mesa. E agora que essa galera está começando a ter uma possibilidade de pagar as contas, o bolsonarismo votou contra. Hoje tem a lista, está circulando a lista dos bolsonaristas. E é isso que a gente tem que mostrar para essa galera. É dizer assim, olha só, o campo progressista, o campo democrático, não é querer fazer teu filho virar trans. Não é fazer teu filho quer casar com uma pessoa do mesmo gênero. Olha aqui, a gente está fazendo isso aqui, ó. Você está vendo esse programa? Você está conseguindo pensar em ir no banco para poder quitar uma dívida que você tem e daqui a pouco tentar o financiamento de uma casinha para você poder sair desse lugar aqui que é muito ruim? Então, se você vai poder fazer isso, é porque teve gente no campo progressista que pensou nisso. Se você é um Bolsa Família, é porque tem gente no campo progressista que pensou. Você tem pouco alimento em casa, mas o seu filho consegue ter acesso a uma escola onde ele tem o almoço, porque teu filho está estudando numa escola integral e ele tem café da manhã, ele tem almoço, ele sai para casa com janta. Então, é porque existe uma coisa chamada PNAE,
É porque existe o Plano Nacional da Alimentação Escolar. E se existe isso, porque tem pessoas na esquerda, no campo progressista, no campo democrático, que pensaram isso. Então, essa galera que a gente tem que conversar, para eles não serem cooptados pelo bolsonarismo. E aí, quando a gente consegue conversar com essas pessoas, trazê-las para cá e fazê-las entenderem que não é. Fazê-las entenderem que essas pautas de pânico moral e etc, etc, é para poder pegar eles e cooptar, que a gente não quer nada disso que eles estão falando, não vai ter uma madeira de piroca na escola, entendeu? Não vai distribuir, ninguém vai dar um vibrador para tua filha de 12 anos, entendeu? Ninguém vai entregar uma camisinha para o teu filho de 8 anos. A gente não vai pegar o teu filho à força e levar para fazer uma redesignação sexual só porque o teu filho tem, sei lá, quer deixar o cabelo crescer porque é uma questão de estética, nada disso. Quando a gente conseguir conversar com essas pessoas, sem debochar delas porque elas acreditam nisso, e entendendo que elas estão sendo cooptadas por essas pautas, a gente conversa, a gente traz essa gente para cá, e aí sim, aí a gente vai ter bem a certeza quem é bolsonarista mesmo, e isso significa quem é fascista, quem é extremista. E aí sim, aí essa gente a gente vai ter que combater. E aí a gente combate como? Não deixando mais ninguém virar extremista. Entendi. Sim, que a gente combate.